Olá, bom dia, graça e paz. Muito bom nós estarmos aqui, nesse dia 2 de janeiro de 2024, para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Esse capítulo 7 de Romanos aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre um dilema da própria vida dele, mas que reflete na vida de todo cristão, né? Que são os obstáculos que muitas vezes aparecem na nossa vida na caminhada cristã, e são obstáculos que não aparecem do lado, não vêm do lado de fora, são adversários que atrapalham a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada na conduta cristã, mas que não tem origem do lado de fora da gente, mas do lado de dentro. Então ele fala assim: dentro de mim habita uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, o homem velho, aquilo que eu era antes de conhecer Jesus, que acaba sendo um obstáculo para a minha caminhada, né? Ela impede muitas vezes a minha caminhada de acontecer de uma maneira satisfatória. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. A isso se dá o nome de autossabotagem. É quando a gente mesmo coloca o obstáculo na nossa própria caminhada, né? Nas nossas próprias coisas. Por exemplo, você já começou sua dieta, hoje é dia 2. Você já voltou para a dieta, que você abriu mão da dieta aí, com certeza, no mês de dezembro, com tanta atividade, com encerramento de ciclos dos mais diversos, né? Encerramentos de atividades dos mais diversas, empresa fazendo comemorações, né, de final de ano, e o Natal, Ano Novo, e algum aniversário, algum casamento. Dezembro é comelança. E aí com certeza você abriu mão da dieta, né? A pergunta é: hoje é dia 2 de janeiro e você já voltou para a dieta? Ou ainda está requentando o resto de comida aí da virada do ano, que ainda tem um pedaço de pernil sobrando aí, ainda tem um pedacinho de picanha para colocar na brasa ainda, você tem que concluir isso tudo. Não, quando acabar isso aqui, quando acabar esse monte de comida aqui, esse restante de peru que está sobrando aqui, quando acabar isso tudo, então aí eu volto para a dieta, né? Já voltou para fazer isso aí, já voltou a queimar os bacons, né? Tem que saber isso aí, porque se você não fez isso, talvez você está se auto-sabotando, né? Às vezes a gente vai deixando para depois. Procrastinação, por exemplo, é uma auto-sabotagem, né? Quando a gente fala assim: não, eu fiz o voto na virada do ano que eu vou ler 12 livros em 2024. Eu quero crescer intelectualmente, então eu vou ler 12 livros, eu vou ler um livro todo mês. E você já fez um programa, já escolheu os livros, já escolheu tudo direitinho, tá tudo certo. Mas hoje é dia 2. Se você quer chegar ao objetivo de ler o primeiro livro em janeiro, talvez você já tenha perdido 2 dias. Quero ler a Bíblia toda em 2024. Já começou o programa? Não, não, hoje eu não comecei, não. Essa semaninha aí, só essa semaninha eu vou deixar passar, na outra eu começo. Procrastinação é uma autossabotagem, né? Sabe aquela espiadinha que você está dando na rede social daquela pessoa que já não faz parte mais da sua vida? Lembra ontem que eu falei sobre o lixo que tem que jogar fora, o lixo do ano passado? Tem muita coisa que foi jogada fora, inclusive algumas pessoas tiveram que sair da sua vida, ou saíram da sua história, né? Mas aí de vez em quando você vai lá e dá uma olhadinha na rede social para ver como é que tá. Pra ver se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá bem, como é que tá. Isso também é autossabotagem, é quando você não permite que a cicatriz interna se feche, né? Não permite que ela seja curada. Então isso também é autossabotagem, né? É, enfim, o vício do celular também é autossabotagem. Ele fica muito preso aqui, ó. Chega agarradão aqui preso. E isso aqui consome 2, 3, 4, 5 horas da nossa vida, né? Assistindo coisas, videozinhos, rindo o tempo todo do celular. E aí algumas coisas que são verdadeiramente importantes vão passando despercebidas. O relacionamento conjugal começa a ficar em defasagem, o relacionamento com os filhos começa a ficar em defasagem, a comida queima, não queima? A comida queima, uma série de coisas acontece. Nossa, gente, eu tinha que ter feito aquele relatório, não fiz, tá vendo? Fiquei aqui, ó, 5 horas sentadinho olhando para o celular e o relatório tinha que ser feito, não foi, né? Estou falando para você e para mim também. Como eu disse, o texto que Paulo escreveu Romanos não era só sobre o Paulo, é sobre todo o ser humano. Toda pessoa que realmente quer caminhar com Jesus, que faz um propósito de caminhada com Jesus, que quer um propósito de crescimento espiritual,
Ele vai encontrando obstáculos pelo caminho, né? E muitos desses obstáculos são colocados pela gente mesmo. A indústria do entretenimento, por exemplo, ela pegou o mundo ocidental de uma maneira, né? O mundo ocidental está ficando paralisado, está ficando imbecilizado. Nós falamos sobre isso numa live aqui, né? Como que as pessoas estão ficando idiotizadas, se achando um animal, né? Tem gente que age como se fosse um cachorro, como se fosse gato. Tem gente que age como se fosse um cavalo. Tem gente que age como se fosse uma criança. E vai para o TikTok e fica lá fazendo... Eu não tenho nada contra. A vida de cada um faz com ela o que quiser. Eu só estou dizendo o seguinte: se você quer crescer, quer desenvolver intelectualmente, quer desenvolver espiritualmente, você tem que desembaraçar de determinadas coisas. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso com Timóteo, né? Ele falou: Timóteo, dá uma desembaraçada das coisas dessa vida, que é para o seu crescimento espiritual não ficar comprometido. Você é um pastor. E aí Timóteo, então, pensou nisso, né? Certamente ele recebeu esse conselho de Paulo e pensou sobre isso. Você tem que dar uma desembaraçada de algumas coisas. Se você quer que os seus objetivos, que você escreveu lá no final do ano, sejam atingidos, então você tem que acabar com a autossabotagem. Autossabotagem da saúde, né? Quantas vezes você quer ter uma saúde boa, mas não come alimento saudável? Quantas vezes não faz um exercício físico? Né? Autossabotagem. Né? Autossabotagem de um modo de diversas formas, né? Eu conheci uma senhora, uma jovem senhora, na verdade, que ela falou para mim assim: emagrecer é muito difícil. Ponto. Isso é verdade, isso é verdade. Emagrecer é muito difícil, ainda mais depois dos 40. E ela falou assim: mas de ontem para hoje, ela comentou comigo uns meses atrás, de ontem para hoje eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã, eu estava com fome, fui na geladeira, tinha uma macarronada lá ainda do jantar, eu esquentei aquela macarronada, fiz um pratão, 3 horas da manhã, fiz um pratão, coloquei uma carne em cima, mandei aquilo para dentro. Entendeu? Tem sacrifícios que a gente tem que fazer se a gente quer atingir o objetivo. Eu vi uma publicação na internet que eu copiei e achei bastante interessante, né? Porque ela tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo é difícil. Ter sucesso é difícil. Não ter sucesso também é difícil. Correr atrás de um objetivo é difícil. Estagnar no mesmo lugar também é difícil. Escolha o seu difícil, dê preferência àquele que fará da sua vida melhor. Então tudo é difícil. Emagrecer é difícil, correr atrás do objetivo é difícil, crescer intelectualmente, espiritualmente é difícil. Tudo é difícil. Mas ficar estagnado, regredir, engordar, tudo isso também é difícil. A gente tem que escolher o que a gente quer que seja difícil para a nossa vida, que vale a pena esse difícil para a minha vida, para a nossa vida, né? Então, dá uma desburocratizada na sua vida aí, nos seus processos, né? Porque muitas vezes a bênção que a gente quer que aconteça na nossa vida em 2024 só depende de atitudes nossas mesmo, né? Dar essa desburocratizada aí, fazer essa limpeza, né? Acabar com a autossabotagem. Porque quando eu vou desburocratizando tudo, vou fazendo as coisas acontecerem, as coisas acontecem, né? Como a gente percebe nas escrituras, os milagres que as pessoas queriam que Jesus fizesse, Jesus chamou elas para fazerem parte do milagre. O homem era paralítico, estava deitado numa cama, e Jesus falou com ele assim: você quer ser curado? Quero. Então levanta, toma sua cama e anda. Ele levantou, tomou a cama e andou. Quando Lázaro estava morto dentro da caverna, lá Jesus mandou tirar a pedra, que isso Lázaro não podia fazer, mas chegou na porta da caverna e falou: Lázaro, vem, pode sair. E Lázaro saiu, todo manietado, todo enrolado, mas saiu. Até o Lázaro, que era um defunto, saiu da sepultura, segundo a ordem de Jesus. Então até o Lázaro desburocratizou a cabeça dele. Muitas vezes a gente tem que cuidar daqui, ó, da mente, né? O apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui em Romanos capítulo 7. Porque, por exemplo, a gente está sobrecarregado, mas a gente não delega para ninguém. A gente não chama a companhia para ajudar a gente, preparar essa pessoa para ir dando uma aliviada, sabe? Liderança tem a ver com isso, né? Tem muita gente que acha que liderança é pegar, fazer um montão de coisas. A primeira coisa que o líder tem que fazer é treinar pessoas para que o ajudem a atingir o objetivo. Isso também é desburocratizar, né? É desburocratizar os processos. Porque senão eu estou me auto-sabotando. Nossa, eu tenho uma agenda lotada de coisas para fazer aqui. Mas você tem pessoas do seu lado que podem te ajudar, mas você não delega nada para elas, você quer fazer sozinho. Sua saúde não vai aguentar, não. Você está se auto-sabotando. Entendeu? Isso também o apóstolo Paulo está falando. A gente está no janeiro branco. Janeiro branco tem a ver com saúde mental. Nossa saúde mental vai mal porque muitas vezes a gente deixa se imbecilizar por determinadas coisas e não desburocratiza as coisas, né? E fica em autossabotagem, né? E a gente vai
trazendo obstáculos para a nossa própria caminhada, para o nosso próprio desenvolvimento, né? Então, Paulo vai dizer aqui, ó, eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer de jeito nenhum, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então, ele chegou à conclusão, olha, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Nós temos uma natureza dupla. Nós temos a natureza adâmica, que está carregada de pecado, que é a nossa fragilidade humana, que é o homem velho, e a gente tem um novo nascimento em Jesus. Esse novo nascimento em Jesus, quando você aceitou Jesus, esse homem novo que nasceu, as coisas novas que nasceram, né? Desde que tudo se fez novo, né? A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, né? Deixando as coisas que o homem velho, aquela natureza antiga, precisa ser sufocada. Mas ela volta de vez em quando, né, sabotando a nossa nova natureza. A gente tem que a gente tem que tomar mais cuidado, porque o inimigo das nossas almas transformou nossa mente em nosso próprio inimigo. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo ali também. O inimigo ele se vale da nossa natureza caída, que fala assim, eu também sou filho de Deus, também posso fazer isso. Não, eu vou fazer isso também. E às vezes isso também que você quer fazer, porque eu sou filho de Deus também, que eu também tenho direito, que eu sou também de carne e osso, que eu também... Essa concessão que a gente abre muitas vezes é uma autossabotagem ao nosso desenvolvimento espiritual. E quando eu falo de desenvolvimento espiritual, não é só de orações, de devoção, de leitura da palavra, não. Um ser espiritual, um ser mais humano, um ser melhor no sentido do trato com as pessoas. Isso é espiritualidade. Quando eu trato bem meu irmão, isso é espiritualidade. Tem gente que acha que espiritualidade é ficar rezando, orando o tempo todo, lendo a Bíblia o tempo todo. Não, isso é religiosidade, isso é vida pia. Mas espiritualidade é quando eu vou ficando mais humanizado, quando eu amo a pessoa, as pessoas, eu consigo lidar com as pessoas como seres humanos, como meus iguais, como aquele que faz parte da minha própria natureza. Ainda que a pessoa com a qual você lida seja uma pessoa difícil, ela faz parte da sua natureza. Existe uma simbiose dos seres humanos. Isso é espiritualidade. Quando eu começo a compreender isso e trabalho nessa direção, onde eu sei que os meus erros são tolerados pelos outros e, portanto, eu preciso tolerar os erros dos outros também, quando eu começo a trabalhar nessa simbiose, eu estou sendo um ser mais espiritualizado. Quando eu trabalho contra isso, eu estou auto-sabotando a minha própria espiritualidade, a minha própria caminhada com Deus. Bom, eu espero que a gente tenha... Espero que essa pequena fala nossa aqui, é uma pontinha de iceberg, possa nos ajudar a refletir um pouco sobre as questões de autossabotagem da nossa própria vida, da nossa própria existência, né? Porque se a gente quer atingir grandes objetivos ao final de 2024, a gente precisa fazer pequenos movimentos agora, né? E evitar autossabotagem, as coisas que conspiram contra os objetivos que a gente quer alcançar. Amém? Pega o seu papelzinho aí com os motivos de oração e com os seus objetivos de 2024. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pelo teu cuidado e pela tua misericórdia. Mais uma vez, apresentamos diante do Senhor esses objetivos aqui e pedimos que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Nos ajude a atingi-los, ó Deus. Nos dê bênção nesse sentido. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus assim permitir, a gente se encontra. Vai aqui um parabéns especial aí. Ontem foi aniversário do Pierre, para ele, né? Um parabéns especial. Mas também para Yasmin, né? Hoje fazendo aniversário aí. Que Deus abençoe sua vida, Yasmin. Você é uma bênção na minha vida.